Olá, um grande abraço a todos que nos acompanham neste momento. Deste projeto alcançado e apoiado pela Lei Aldir Blanc de Incentivo à Cultura, através da Secretaria de Cultura de Fortaleza, Secutfor. O projeto Os 12 Apóstolos da Ciência é fruto de um trabalho do poeta, escritor, radialista e apresentador de TV, nosso querido Pedro Sampaio, que discorreu sobre o tema Ciência em 12 títulos, contendo uma coletânea e um estojo que entra de contrapartida, dividida em 3 módulos na formatação virtual do cordel eletrônico. Os 12 apóstolos da ciência que serviram à humanidade teve um manifesto assinado de apoio pelo presidente da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, o presidente e poeta Gonçalo Ferreira, que, como autoridade no tema Ciência e Literatura de Cordel, indicou esta obra para as escolas de nível fundamental, médio e superior. E com vocês, o primeiro módulo, 4 dos 12 apóstolos da ciência, que são eles: Albert Einstein, Antoine Lavoisier, Aristóteles e Charles Darwin, com o subtítulo Cordelizando o Cientista. E na primeira estrofe, o poeta diz assim: dificuldade tamanha a gente tem que encarar. Nasceu lá na Alemanha, gênio de quem vou falar. Meu bichinho, repare bem, vou falar que é de Einstein que nasceu, foi para brilhar. E com vocês, Cordelizando Albert Einstein. 12 apóstolos da ciência que serviram à humanidade. Literatura de cordel, Cordelizando Albert Einstein. Autor, Pedro Sampaio. Projeto com apoio da Lei Aldir Blanc em edital Secutfor. Dificuldade tamanha a gente tem que encarar. Nasceu lá na Alemanha, gênio de quem vou falar. Meu bichinho, repare bem. Vou falar de Einstein, que nasceu foi para brilhar. Anos 1879 a fração. Mês de março com bons ventos, nasce o pai da criação. Na sua genialidade, cria relatividade, teoria com precisão. Veio de sua mãe querida um amor desde menino, que levou por toda a vida a paixão por violino, enchia os seus ouvidos e os acordes sustenidos para Einstein era divino. O gosto por poesia de Hermann seu pai herdou, e também a boemia jovem Einstein encarou. O seu pai era tudo, o estilo bigodudo, ao crescer ele adotou. O menino estudioso, porém de maneira estranha, se fazia preguiçoso, se comum lhe acompanha, e amava os numerais de teor fenomenais, feito teia de aranha. Energia que traduz na sua formulação massa relativa à luz com a multiplicação, elevado ao quadrado, teorema formulado em prol da evolução. Se de gênio e de louco, diz um dito popular, todos nós temos um pouco, Einstein era de esbanjar. Oxigênio, hidrogênio, tudo para o grande gênio era fácil de cifrar. Velocidade da luz relativa à matéria, o tempo que se conduz na teoria tão séria, entre pontos a distância, mostrou toda importância calculada sem pilhéria. Einstein na juventude teve suas complicações. Às vezes, por atitude, ele entrou em confusões. O que ele defendia jamais se permitiria deixar suas convicções. Max Talmey, um amigo e grande incentivador, levava sempre consigo um conceito formador. Lhe dava com alegria livros de biologia, mas Einstein tinha pavor. Seu negócio era criar. Matemática, uma paixão, é encontrar e calcular, vendo os números, solução, composição de sistemas, equacionar os problemas na devida proporção. Em química, biologia e história tinha aversão, geografia, alergia, que gerou uma expulsão. Para a Itália viajou, os seus pais reencontrou para sua satisfação. Foi o ano sem escola,
mas seu autodidatismo não deixou murchar a bola, estudou magnetismo, sua eletricidade, ondas e capacidade com todo o preciosismo. Escreveu sobre o assunto um ensaio genial, uma obra em conjunto com teor profissional. Um jovem de pouca idade mostrou à sociedade trabalho fenomenal. Uma vida de premissa a serviço da ciência. Alemanha e Suíça conheceram competência. A Itália se rendeu. Na América o apogeu, gênio da sua essência. Como leva Marique, Einstein se casou, mas gostava de trambique, em romances enrolou. Com Maria, pianista, paquerou violonista, a paixão lhe arrastou. Nascendo o século XX, ano 1900, se formava com requinte e começava bons momentos. Politécnica chique, referência em Zurique, respirava nos bons ventos. 1905, 3 artigos publicou. E no mundo com afinco, relatividade alçou. O voo da transformação, teoria em discussão da fórmula que calculou. 1909, seguindo cronologia, uma situação comove e altera seu dia a dia. Escritório de patentes, o berço dos emergentes, Einstein se demitia. Instituto Case Berlim, Einstein foi diretor. Foi dedicação sem fim, teorias com louvor, relatividade geral, alcançando o pedestal, honras para seu criador. De me leva, divorcia, mas vem outro madrigal. Logo, logo casaria, prima Elsa Loventhal, e nunca esquentava o quengo, Einstein murelengo, na paquera era fatal. Era Einstein combatente com o antissemitismo, também foi um resistente contra o militarismo, uma figura impoluta que jamais fugiu da luta contra a fúria do nazismo. Foi grande prêmio Nobel de Física em 21. Para Einstein, esse laurel se tornou algo comum. E os dólares que ganhou, a ex-mulher lhe doou, não ficando com nenhum. Do campo unificado, sua nova teoria o fazia consagrado, títulos de cidadania. Era a ele oferecido por ser muito perseguido e vítima da tirania. Para os Estados Unidos, 33 ele migrou. Entre muitos perseguidos, o nazismo lhe alcançou. Na ameaça de morte, não quis dar azar à sorte, para a América se mandou. Base de sua teoria, passaram a fazer fisão, aonde o átomo geraria uma grande explosão. Quem detestava a guerra viu ameaçada a terra pela sua criação. Roosevelt, o presidente, foi por Einstein informado que em gesto inconsequente alemães tinha alterado átomo para matar, com bomba para devastar, em conflito instalado. Presidente americano, de cara autorizou outro ato tão insano que ao mundo assombrou. Atômica desceu de cima, Nagasaki e Hiroshima, quase nada lhe sobrou. E o mundo conheceu a dor da atomicidade. A bomba ali varreu toda a felicidade. Einstein está no ouro, como também no estouro da sua capacidade. Teoria centenária, ao falar de evolução, em linha imaginária, num trajeto de avião, emprego do GPS, no tubo que aparece, imagem da televisão. Em usinas nucleares tem a relatividade. Espaços entre lugares, luz e sua intensidade. Esse físico alemão deu a contribuição atendendo a humanidade. O sumiço das abelhas pôde a terra dizimar. Seria como centelhas de fogo a incendiar, fim da polinização, raças então em extinção,
Isso Einstein quis alertar. Na sua fórmula geral, Newton ele desbancou. Gravidade do imortal pra ciência caducou. E a luz do fotoelétrico, resultado quilométrico do que Einstein teorizou. E hoje a telefonia fixa e de celular, isso não existiria sem o relativizar. Hoje, cada experiência a serviço da ciência tem que Einstein exaltar. Tem métodos musicais com base na teoria de Einstein e seus canais, delcrozeuritimia, método desenvolvido, Albert está incluído na voz, ritmo e harmonia. Partitura e escala, erudito ou popular, intensidade da fala convertida ao cantar, velocidade do som, divisão de cada tom para a orquestra executar. Insanidade é fazer uma coisa sempre igual e pensar em receber resultado desigual. Coisa de um pensador que semeava o amor e viveu o inferno astral. Em um dia de tristeza, tiveres que escolher mundo, amor, com grandeza, escolha amor para vencer. Não perca nenhum segundo, com amor conquiste o mundo. Isto Einstein soube dizer. O mundo é um lugar perigoso para viver, não pelo mal que causar, por quem deixa acontecer. Na porta da descoberta, Deus é figura certa para o gênio reconhecer. O coração de Einstein dói, o olhar perdeu o brilho, ao deixar de ser herói para Eduardo Filho. Desde que perdeu a filha, tocava sua triste trilha da canção sem estribilho. Ao versar desse cordel, a história tentei contar do maior prêmio Nobel que o mundo quis consagrar. Importante para a ciência, de gênio traz a essência, ninguém pode contestar. Gênio que respeitou Deus, exaltou em pensamento, encerrou os dias seus, partiu para o firmamento, sem ouro, cobre nem zinco, no ano 55 foi o seu falecimento. O seu corpo foi cremado, as cinzas foi pro além, ficou tudo consumado para o gênio do bem, marco extraordinário, teorema centenário, que foi visto com desdém. Escrevi cada verso com muita dedicação, para quem viu o universo e formulou transformação, promoveu a ciência com a sua competência, chegou quase à perfeição. Mais de um século depois, vemos sua criação. Para mim, baião de dois, mistura arroz com feijão. Sua relatividade com a nordestinidade, misturo com coração. Se é Einstein um nordestino, só faria comparação a um mestre vitalino, ao Padim Cício Romão, a Lampião cangaceiro, dragão, o jangadeiro ou a Luiz, rei do Baião. Cordelizando Albert Einstein. Depois desse espetáculo de história de Albert Einstein, onde o poeta mostrou de maneira bem nordestina toda a cearensidade, música e poesia que aflora a flor da pele, ele encerrou cordelizando Albert bem nordestinamente, quando disse assim na última estrofe: se é Einstein nordestino, só faria comparação ao mestre vitalino, ao Padim Cício Romão, a Lampião cangaceiro, dragão jangadeiro ou a Luiz, rei do Baião. E agora com vocês, toda a história de Antoine Lavoisier, que começa dizendo assim: um sertão anuviado, a natureza se inverna, logo a mata se verdeja, morcego vai para a caverna. E na arte do saber, eu chamo Lavoisier, o pai da química moderna. Com vocês, cordelizando Antoine Lavoisier. 12 apóstolos da ciência que serviram à humanidade. Literatura de cordel, cordelizando Antoine Lavoisier. Autor,
Pedro Sampaio. Projeto com apoio da Lei Aldir Blanc em edital Secult-For. O sertão anuviado, a natureza se inverna, logo a mata se verdeja, morcego vai pra caverna, e na arte do saber eu chamo Lavoisier, o pai da química moderna. E dele vamos falar, escrevendo esse cordel, e saber aonde nasceu esse homem de laurel, que tenha em sua sina o pescoço em guilhotina, sendo seu grande revel. Era 1700 do ano 43. Paris, na França, nascia esse químico de altivez. Morreu em 51, a sabedoria incomum que viveu com sensatez. Membro da Academia Grand Society Royal, ano de 88, teve aclamação geral. Teses de sua autoria que até hoje irradia a ciência universal. Antoine Lavoisier, de sobrenome Laurent, conservação da matéria tinha defesa presente. Ele quem identificou e tão logo batizou do oxigênio a patente. A química nomenclatura, Lavoisier concebeu a teoria logística, o mundo compreendeu. Da química, a reação altera a composição da massa que apareceu. De família afortunada, o Lavoisier nasceu, herdando grande riqueza quando sua mãe morreu. Com 5 anos de idade, Lavoisier na orfandade com a grana que recebeu. No Collège Mézarin teve sua formação, onde lá ficou interno para boa educação. Também a astrologia, muito mais se conhecia e números como opção. Quis seguir passos do pai na aplicação da lei. Para isso pediu licença a quem se dizia rei. Nesse mundo tributário faria seu itinerário, clamando Agnus Dei. Lavoisier descobriu para a ciência a resposta de que nossa água é uma substância composta, 2 átomos de hidrogênio, outro de oxigênio, e assim que fica exposta. Segundo Tales Mileto, essa sua teoria, aprovada na ciência, revolucionaria e daria a certeza de toda a sua grandeza que ele descobriria. Um dos 4 elementos terrestres primordiais, a partir de quais outros formavam materiais, sendo água importante e usada a todo instante em processos naturais. Anos 1700 que viveu Lavoisier, classificação química fazia parte do saber. A tirania cretina o levou à guilhotina por imposto recolher. Espalhava o terror a Revolução Francesa. Lavoisier pagou caro e encarou a malvadeza, julgado e condenado e logo guilhotinado. Clima de grande tristeza. O grande Lavoisier, em diversas comissões, que de novas teorias fazia investigações, com poder de criticar depois de analisar e tirar suas conclusões. Em questão, a guilhotina, uma frase correu o mundo. Um século não bastará, nem conhecer profundo, para si que restabeleça, reconstruir a cabeça degolada num segundo. E no século XVIII, confusa nomenclatura, a química a confundia a sua desenvoltura, intenção de complicar e também de isolar seu estudo na cultura. Com ele, a química ganhou um tratado elementar para facilitar
acertar os nomes e valores, agregar com identificação e cada formulação sendo fácil de lembrar. A partir desse momento, melhorou seu astral. Ficou fácil decorar a nomenclatura ideal. Tudo que se complicava na cena não mais estava à distância abismal. E as leis quantitativas dele foi a criação, a pesquisa do calor e energia em ação. Toda a sua utilidade ganhou notoriedade com a codificação. Em análise de química, ele foi o editor, e de psique foi também um consultor, onde o mundo da ciência conferiu sua competência, seu talento e seu valor. Exemplo em oxigênio, sem ser seu descobridor, Lavoisier dominava desse gás todo primor. Evelyn Priestley descobriram, mas com eles discutiram como fosse o seu autor. Confirmava seu poder de gás para combustão, misturou materiais para virar calcinação, se utilizando mais, misturando a metais em sua combinação. Toda a experiência vinda de Lavoisier, também com o nitrogênio, revelou grande saber, absorveu na hora certa mais uma nova descoberta para a ciência crescer. E também o armefítico havia descobrimento, a partir do oxigênio se tinha seu surgimento, carbônico, gases nocivos, dizimando os seres vivos, poluindo o firmamento. Lavoisier participou e ganhou uma concessão que a coroa outorgava direito à arrecadação de imposto por privado, por isso foi atacado pela tal revolução, que valeu a sua morte, condenado à guilhotina, prejuízo para a ciência, quando o gênio elimina, revoltosos em ação e a vida em extinção, onde o ódio predomina. Foi a tal lei dos suspeitos que criou os tribunais, que buscavam traidores para julgamentos fatais. Muitos foram executados, só que antes torturados em condições infernais. E além de condená-lo, confiscaram o documento e fizeram a selagem de todo o seu descobrimento. Depois foram devolvidos para serem protegidos para o desenvolvimento. Muita gente escreveu sobre o grande cientista, pai da química moderna. Importância está na lista, cada gás tão importante, usado a cada instante, jamais lhe perde de vista. A França reverencia, o mundo lhe reconhece. A arte de Lavoisier, hoje ela permanece, sendo bem utilizada, de valia comprovada, se algo novo aparece. E teve Lavoisier, sua mulher tradutora, da sua obra importante para a língua promissora, do latim para o francês, alemão para o inglês, com grande professora. E grandes academias das artes e da ciência têm registros memoráveis de toda a sua competência. Todo grande conhecer com a marca Lavoisier mostra sua resistência. É mais um que nem o tempo conseguirá apagar, pois deixou grande legado para a ciência abraçar, pois dela fazia parte, com números de sua arte e a arte de calcular. E a humanidade guarda toda a sua trajetória, o que fez virou patente para contar sua história. E a França, o seu país, seu orgulho pede bis, por seu povo é a glória. E assim, entre os grandes mestres, o seu nome é anotado, presente para a humanidade. Esse é o seu legado. Hoje, viva Lavoisier, a arte do seu saber é nosso aprendizado. Para o bem da indústria e da tecnologia, o progresso da química e tudo que propicia,
teoria lavoisiana se faz sempre soberana, presente no dia a dia. Atualmente na escola, os alunos seguidores buscam sempre praticar, sendo bons descobridores de toda a formulação em cada definição, abraçando seus primores. Assim foi Lavoisier para todas as gerações, a partir da existência de todas as criações. A química, a academia, desde cedo irradia desse gênio a lições. De Lavoisier falando, encerramos o cordel. É mais um cordelizando da ciência e seu plantel de mestres tão geniais, com seus nomes dos anais e vivendo lá no céu. Importante demais, Antônio Lavoisier. Vocês viajaram nessa histórica página de importância para a ciência. E agora, chegando mais um momento nesse módulo primeiro das nossas apresentações, cordelizando os 12 apóstolos da ciência, e chegou a vez de Aristóteles, que o poeta começa dizendo assim: e nesse cordelizando, história vamos contar, 384 antes de Cristo chegar, Aristóteles gigante, um sábio tão importante que aprendeu a ensinar. Vamos aprender com Aristóteles na história Cordelizando Aristóteles. 12 apóstolos da ciência que serviram à humanidade. Literatura de cordel. Cordelizando Aristóteles. Autor Pedro Sampaio. Projeto com apoio da Lei Aldir Blanc em edital Secultifor. E nesse Cordelizando História vamos contar 384 antes de Cristo chegar. Aristóteles, gigante, um sábio tão importante que aprendeu a ensinar. Foi aluno de Platão, de Alexandre, professor. O vasto conhecimento revelava seu valor. Sócrates reconheceu o que ele concebeu, também como escritor. Aristóteles fez leis do drama e poesia, dominou a retórica, ética e biologia, da física conhecedor, metafísica doutor, também na zoologia. A lógica e a música se fez especialista, como campo do saber, governo também na lista, nem precisava falar, tudo que se cogitar faz parte da conquista. Em Estagira, na Grécia, o filósofo nasceu. 322 antes de Cristo morreu. Atenas foi o lugar que veio assim tentar desse gênio apogeu. E de Alexandre o Grande, Aristóteles foi tutor ao assumir o poder e se fazer imperador. Filósofo oriental, se manteve em pedestal, do Liceu foi fundador. Aristóteles, o filho de Nicômaco, doutor, grande médico, amigo, lhe serviu de professor. E Macedônio III, um amigo verdadeiro, defendido com fervor. A medicina foi parte da vida cotidiana. Como pai, tio médico, vivia cada semana próximo do paciente, como fosse residente, e na arte se irmana. 17 era a idade que Aristóteles partiu, e assim deixou a Grécia, lá em Atenas surgiu, e com muita paciência conviveu com a ciência e sua arte assumiu. E foi da academia do grande mestre Platão, que ficou lá 20 anos com enorme formação, para servir à humanidade com genialidade. Essa foi sua missão. 347 antes da era cristã, morreu o gênio Platão, de quem era grande fã. De Atenas foi embora, sem Platão não se demora, nem espera o amanhã. Primeiro para Aterneu, um tirano convidou. Hérmias era seu nome, Aristóteles aceitou. Depois se mudou para Assos, onde deu grandes passos em tudo que projetou. E foi junto com Xenócrates
com Erasto e Corisco, que Assos foi doada sem que houvesse confisco, pois fizeram boas leis. Aristóteles, por sua vez, não botou nada em risco. Também dirigiu a escola em Assos e Mitilene, e na ilha de Lebos o amor se fez perene, e com Pítia se casou, momentos que lhe marcou de maneira tão solene. Com Pítias teve uma filha, também Pítia se chamou, bisneta de Hermias, e que muito lhe amou. Todo o seu conhecimento a partir desse momento simplesmente aumentou. 323, e Alexandre morreu, e também antes de Cristo que o fato aconteceu. De Atenas ele fugiu, muita gente o perseguiu, atacando seu liceu. Uma gama de assuntos que para a ciência traria uma grande evolução para a tecnologia. O que estabeleceu como prática no liceu teve até astronomia. Aristóteles dominou totalmente o pensamento. Dominante na Europa e firme a cada momento, revolução da ciência teve sua competência em todo conhecimento. Teses aristotélicas se mantinha dominante. A arte científica de era importante. Só no século XVI, 17 perde a vez, começa a ficar distante. A química e a física, que foi sua concepção. Na ciência, hoje em dia, cientistas dizem não. Fórmulas ultrapassadas, nas ciências desprezada toda a utilização. Porém, são muitos os campos das suas filosofias, e as artes aristotélicas entram em muitas teorias. Após mais de 2000 anos, ainda hoje entra nos planos, ajudando os nossos dias. E Aristóteles criou lógica e disciplina, cunho intelectual, essa matéria fascina. Teoria do silogismo, com todo o pioneirismo, um sucesso em cada esquina. Aristóteles defendia que seria diferente movimento do céu e terra do que era aparente. Com o mover na vertical difere do horizontal, isso indistintamente. E a ótica matemática, quando fez divulgação, teoria importante de mais uma criação, que o mestre defendia que a ciência deveria fazer sua utilização. E os outros segmentos, como a geometria, os cálculos preciosos, faziam a parceria. De numérica operação se faz cálculo da visão, como a optometria. Existia divergência contra a tese de Platão, de que raios produziam todo o campo de visão. Até a fotografia absorvia a teoria da imagem em projeção. Fórmula quantitativa, matemática em movimento, que na medição da luz faz o aparecimento. Defendia com coragem surgimento da imagem com todo o conhecimento. Os seus 4 elementos, terra, água, fogo e ar, usa a todo momento na hora de pesquisar. A meteorologia, nele é que principia sua tese a projetar. E dos 4 elementos, estudou a natureza. As suas alterações explicavam com clareza. Na sua desenvoltura, fixava a cultura com a obra de grandeza. Aristóteles é o pai que criou a alquimia. Princípio seco e úmido e matéria quente e fria. Elementos bem usados para serem processados na base da teoria. Um sábio que viu o cosmo como esfera gigante, mas dizia ser finita, levando estrela brilhante, que na esfera se prendia e dela produziria sua luz bem cintilante. O mestre deixou a obra de ciências naturais e muito naturalista a história dos animais. Geração, reprodução, anatomia, descrição, noutras obras muito mais.
DNA e ictologia, Aristóteles descobriu a ciência dos peixes e como ávida surgiu a aquariofilia, zoologia, biologia, a sua tese resistiu. Mundo hoje feminista, Aristóteles atingiu, classificou de passiva, mulher logo reagiu, mostra a ele seu mistério, fosse luta da mulher e tudo que ela assumiu. Colocando como ativo o homem no seu papel, no campo reprodutivo, o macho como fiel, lógica da reprodução vira elemento de ação para aumentar o seu plantel. Ao mesmo tempo fazia a mulher ser bem feliz, ao lembrar que ela é da nossa vida matriz e que não há felicidade quando na humanidade a mulher seja infeliz. E a homossexualidade é para ele desperdício, porque não gera família, quebra a lógica do ofício, do ser na reprodução, reduz a população, o que seria sacrifício. E ele não condenava a prática homossexual na superpopulação, faz ela ser ideal, a conduta do humano, cada um tem o seu plano no que achar que for legal. Poderá ser da genética, ou talvez comportamento, que gerou sua opção para formar o pensamento, homossexualidade passa a ser atividade e causar contentamento. Mostrou toda a importância da ética com a virtude, a justiça e coragem, temperança e atitude, a honra e a nobreza, elementos de grandeza para o bem da juventude. O mestre com influência, com retórica em ação, arte aristotélica no mundo da criação, muito influenciou, quando a retórica criou, teve até imitação. Cícero, Quintiliano, lembrando, são dois autores que usaram elementos como dois bons seguidores, espalharam sua arte da retórica parte a parte, tendo os outros escritores. Arte como formação, ela era apreciada, parte da transformação em que fosse alcançada. A sabedoria calma, o talento vem da alma, a vitória conquistada. Também muito questionou música na educação. A magia musical é mola da evolução. Em qualquer atividade, toda musicalidade está perto da perfeição. Aristóteles I, filósofo a consagrar, a arte da poética, poesia a decifrar, prazer e conhecimento, poemas no pensamento e harmonia a reinar. A política, para ele, é arte na formação, onde precisa reinar a moral do cidadão, pela coletividade, representatividade tem que vir como opção. E assim virá doutrina ao bem comum e social, e nunca ser simplesmente uma coisa individual. Se pensar sempre no novo, tudo pertencendo ao povo, o povo dá o aval. 2.300 anos se passaram nesse mundo, mas Aristóteles tem sido lembrado a cada segundo. Sua obra, seu legado, seu trabalho creditado e de um saber profundo. Nesse meu simples cordel, quis apenas convidar. Conheçam mais sua obra, a que foi o despertar. Sua obra é importante, conhecer a cada instante faz você se apaixonar. Foi mais um cordelizando sobre grandes cientistas que para toda a humanidade ofereceram conquistas. Grato sou a ti, leitor, minha gratidão com amor divulguem nas suas listas. A grandeza não consiste em receber honras, mas em
faz merecê-las. Aristóteles. Emocionante se ver tudo o que foi a importância de Aristóteles para a ciência. E o outro muito importante chegou a vez de Charles Darwin. E o poeta Pedro Sampaio, lá na terceira estrofe, diz assim: assim conheceu a medicina esse inglês naturalista, que alcançou grande fama, tese evolucionista. Convenceu com competência o universo da ciência, teoria darwinista. E com vocês, os 12 apóstolos da ciência, cordelizando Charles Darwin. 12 apóstolos da ciência que serviram à humanidade. Literatura de cordel. Cordelizando Charles Darwin. Autor, Pedro Sampaio. Projeto com apoio da Lei Aldir Blanc em edital Secult-For. Vou encher minha caneta, minha bichinha, meu bichinho. Deixe de lado cometa, mas espere só um tiquinho. Da espécie à evolução, eu falo com convicção do mestre Charles Darwin. 1809, em 12 de fevereiro, nasceu em Shrewsbury, Charles Darwin, pioneiro. Evolução nos caminhos, data igual a Dominguinhos, nosso gênio sanfoneiro. Conheceu a medicina, esse inglês naturalista, que alcançou grande fama, tese evolucionista. Conheceu com competência o universo da ciência, teoria darwinista. Sua tese consistia em descrever a evolução dos seres no ambiente desde a sua formação, evolução natural, também assexual, mundo da procriação. Campo da biologia, Charles Darwin descreveu sua tese para a ciência, conheceu o apogeu, a sua grande batalha lhe rendeu grande medalha que Londres lhe concedeu. A história natural muito lhe interessou. Quando era estudante, ele muito lhe inspirou. Na área da medicina, a biologia domina e cedo se consagrou. E na área de humanas, começou a pesquisar os aspectos relevantes capazes de transformar toda a universidade. Pesquisa de qualidade fez Charles Darwin viajar. Um geólogo competente, de fama como escritor, defensor de teorias que mostravam seu valor, as espécies variadas, por eles as mais estudadas, e o faziam professor. Quem antes dele chegar, defendendo a teoria, com ideias similares, Darwin se respeitaria. Quando ele argumentava, a ciência concordava por sua grande maestria. A origem das espécies, seu livro fenomenal, verdadeiro best-seller do campo editorial, toda a nossa descendência, evolução e sapiência a partir do emocional. Charles Darwin escreveu sobre plantas e animais, sobre homens e mulheres desde os seus ancestrais, toda a sua evolução, criação, reprodução e os temas sexuais. Casal Robert e Susana foram seus queridos pais, e Robert, o grande médico, trabalhando em hospitais. Uma família importante, quinto filho tão brilhante, de 6 que viveram em paz. E com 8 anos sentiu a dor da sua orfandade. Sua querida mamãe foi morar na eternidade. Darwin, nesse sofrimento, conheceu o internamento para ter a escolaridade. O garoto Darwin tinha gosto para colecionar exemplar de minerais e gostava de caçar e criava cães e gatos, coleção até de ratos, não cansava de juntar. Ajudando ao seu pai como médico aprendiz, cuidando do povo pobre que vivia infeliz,
ajudou a fechar feridas em pessoas tão sofridas que ficava a cicatriz. E toda a brutalidade presente numa cirurgia fez Darwin se afastar, sonhou com a anestesia, quis servir a medicina, salvar a vida lhe fascina, mas passou a ter fobia. E Darwin se apaixonou pela tal taxidermia e a arte de empalhar animais no dia a dia, e para a conservação estudou exposição ilustrando a academia. Participação ativa e em muitos movimentos. Na luta dos estudantes conquistou belos momentos, as florestas tropicais, estudos dos animais que gerou contentamentos. Estudo naturalista, lá na base pliniana, bandeira do natural de ação tão soberana, Robert Eres Duarte Grande, parceiro tão importante, amizade irmana. Eramos, seu avô, trouxe curiosidade na evolução dos seres com sua complexidade. Darwin pesquisava tudo, reforçando seu estudo e com muita propriedade. Com grande ele pesquisou vida dos seres marinhos, oceanos povoados com espécies nos caminhos, grupos, acasalamentos e vários comportamentos, como exemplo os golfinhos. E Darwin até defendeu estudos particulares que o reino animal, os órgãos são similares, ajudou a montar museu, com isso muito aprendeu construindo seus pilares. O universo das plantas e a classificação, a botânica faz parte de toda a sua atenção. Para seu pai foi tristicina, abandonar a medicina foi grande decepção. E tentou fazê-lo clérigo numa universidade. Clérigo dava dinheiro, vida de comodidade, tendência para o direito e garantia o respeito dentro da sociedade. Clérigos naturalistas, na época valia ouro. Seu primo William Darwin apresentou um tesouro. Reverendo Steve Slow, um mestre que era o show expert em besouro. Slow, com os seus conselhos, não deixou ser apressado, desviando da urgência de Darwin ser ordenado. No curso de geologia, reforçou a academia o teólogo renomado. Mestre Adam Serdevic, o seu projeto divino, apresentou sua tese, defendeu com muito tino, fez grande deslocamento para fazer mapeamento e mudar o seu destino. E visitou Tenerife, junto com uma comissão, que reunia os amigos e saíram em missão. Preparavam com coragem mais uma grande viagem, a qual teve suspensão. A morte de um amigo motivou o cancelamento da viagem que seria fonte de descobrimento. Lá na Ilha da Madeira iam pela vez primeira buscar mais conhecimento. E Darwin se interessou e muito quis estudar ideias de William Paley de forma particular, por seu projeto divino, interesse repentino da natureza a encantar. Robert Fitz, o capitão, comandou um barco inglês rumo à América do Sul. Charles Darwin teve vez. O mundo naturalista passa a ser grande conquista com toda a sua lucidez. O HSM Bentley era grande embarcação. Pesquisa no continente era a sua grande missão. Durou mais de 4 anos para além dos oceanos, florestas na expedição. Com aspectos geológicos, faziam parte da missão, catalogou seres vivos, fósseis e sua evolução, e tão metodicamente estudou o continente e toda a sua formação. Foram muitas descobertas na perícia ao pesquisar as espécimes novatas para a ciência estudar,
nas florestas perdidas e até desconhecidas, teve que catalogar. Pode-se considerar o pai da ecologia, porque Darwin, nesse estudo, mostrava todo o seu guia, anotações detalhadas, muito bem observadas para a ciência todo dia. Seu trabalho valioso, com sua teorização, fazia sempre que Darwin fosse grande campeão. Com estudo antropológico, mostrou o sentido lógico, dividindo a região. Um livro que Darwin leu, Princípios da Geologia, escrito por Charles Lyell, Sinais dos Tempos, descrevia nas placas de erosão, mostrando tempo em ação, transformando todo dia. E na Patagônia viu água e concha rochosa, rocha repleta de concha oceânica montanhosa, terremotos mexilhões no Chile pelos vulcões, para pesquisa caprichosa. Assim, nas ilhas vulcânicas, Darwin fez proposições para buscar seu erguimento através de injeções de magma sequencial em atóis de coral e viver as transformações. Assim, na América do Sul, Darwin Fósseis descobriu como um animal extinto que há muito tempo sumiu, como Gliptodonte megatério, mais um monte que em estudo surgiu. E Darwin até comparou com o da África primeiro. Cada fóssil encontrado, para ele verdadeiro, e assim ia estudando o que ia encontrando pelo continente inteiro. Darwin também descobriu espécimes similares, de muitas que hoje existem em formas particulares, o status e as preguiças, cada um com suas premissas, variando de lugares. De uma ilha para outra, rodovias diferentes, as rochosas formações surgiam após enchentes, e no rastro de um vulcão se via a evolução surgirem nos continentes. Darwin, nas suas andanças, constatou a crueldade sofrida pelos nativos privados de liberdade. Ele comparou imagens de nativos bem selvagens moldados à sociedade. Darwin sempre repulsava a prática da escravidão e cobrava liberdade como fim da opressão, fim do conflito de raça, luta que Darwin abraça no traço da expressão. A bordo do barco em Jous, mais febre na Argentina, Darwin muito adoeceu, dores era sua sina, vômitos, palpitações, tremores e convulsões, a cama virou rotina. Tratamento sem sucesso, doença sem ter a cura, o estresse da controvérsia aquecia a temperatura. Diziam que foi picado por um inseto envenenado durante sua aventura. Foi a doença de Chagas. O inseto era barbeiro e que matou muita gente com seu veneno hospedeiro. Fácil ficava doente, por seu jeito envolvente se tornava um guerreiro. Darwin, nas anotações, espécimes da coleção, com pesquisas geológicas, fez parte dessa missão. Com muita competência, ajudou muito a ciência na tese da evolução. E Darwin catalogou o aspecto originário da espécie estudada, mostrava todo o berçário, cardumes e tradições, todas as transformações a partir do estuário. Com seu irmão Erasmus, que era livre pensador, se juntava a pensadores para refletir o Criador sobre as leis naturais, dados espirituais e discutidos com amor. E a Rede Martineau, consagrada escritora, defendia sua tese cientista promissora, a tese da transformação para da transmutação, buscando ser vencedora.
Todos os fósseis de Darwin foram usados na ciência, em congressos importantes, a pesquisa com prudência. Cada sua descoberta revelava a hora certa com a sua competência. Geological Conselho. Foi eleito presidente. Uma série de lições lhe serviu como presente. Zoologia da viagem, HMS, imagem de cientista competente. As ilhas de Galápagos, descoberta no cenário, das espécies diferentes relatadas no diário. Conhecimento notório, parte do seu relatório além do imaginário. Darwin lá pela Escócia, grande tese levantou. Sobre estradas paralelas no Glenroy observou. Era um desfiladeiro, garantindo que primeiro foi a praia que se elevou. Darwin, bem recuperado, foi pensando em casamento. Estou casar, não casar? E pensou por um momento, e com sua prima Emma, transformou em um poema união e sentimento. Autofinanciamento, pesquisa e publicação. O seu pai dava dinheiro para toda a produção. Em todo descobrimento tinha o patrocinamento dando a contribuição. 10 filhos, alguns doentes. Era para dar um temor, pelo fato de ser primo de Emma, o seu amor. A consanguinidade gerando ansiedade e um clima de pavor. Suas teses enfrentavam índices de perseguição, controvérsia na ciência, também a religião. Mas Darwin firme defendia toda a sua teoria no campo da evolução. Os vestígios da história natural da criação, uma obra importante, dividia a opinião. Muita gente absorvia a completa teoria, centro da transformação. Hereditariedade, Gregor Mendel, cientista. Em estudo promoveu a classe geneticista. Em pesquisa absoluta revelou a grande luta da classe naturalista. Macaco vindo do homem ou homem do macaco? A questão polemizou. De Darwin encher o saco. Foi tamanha a peleja e conflito com a igreja num cenário bem opaco. Com 73 anos, Charles Darwin faleceu. Darwinismo social o mundo reconheceu. Teorias darwinianas vão seguindo soberana em tudo que concebeu. Com esses 4 dos 12 apóstolos da ciência que serviram à humanidade, encerramos essa live que é apoiada pela Lei Aldir Blanc, através da Prefeitura Municipal de Fortaleza e da Secult-For. Eu, Hanna Teixeira, agradeço em nome de Pedro Sampaio e toda a equipe do Grupo Lente Digital de Comunicação e espero por vocês na nossa próxima live.